Olá, corredores, bem-vindos a mais um vídeo. Está com dificuldade em emagrecer e quer usar a corrida para conseguir emagrecer? Então este vídeo é para si. Existem muitas pessoas que começam a correr porque pretendem emagrecer. Os argumentos têm muita lógica e o argumento principal é: se eu preciso emagrecer, então preciso de queimar calorias, então uma das formas que tenho de queimar calorias é começar a correr. Pronto. E isso aí está correto, não tem problema nenhum. Se nós queremos baixar o peso, então temos que fazer duas coisas: baixar as calorias que ingerimos, aumentar as calorias que gastamos. Basicamente é isto, é comer menos e fazer mais exercício. Assim se consegue reduzir o peso. Se nós olharmos para qualquer passadeira que esteja no ginásio, nós verificamos que em quase todas as passadeiras tem lá sempre no gráfico que é a zona de queima de gordura, depois uma zona de manutenção e uma zona mais de performance. E portanto isso tem subjacente que nós, para queimarmos gordura, devemos correr a ritmos baixos, com baixa intensidade. O princípio que está subjacente a esse gráfico é que nós, para corrermos, podemos utilizar duas fontes de energia, ou gordura ou carboidratos. E por outro lado, com exercícios de baixa intensidade utilizamos basicamente gordura e conforme vamos aumentando a intensidade do exercício, vamos aumentando a utilização de carboidrato como fonte de energia e vamos reduzindo a utilização da gordura como fonte de energia. Como nós, com exercícios de baixa intensidade, nós queimamos mais gordura do que carboidrato, então devemos correr a um ritmo baixo, baixa intensidade, para queimarmos prioritariamente gordura em vez de utilizarmos carboidrato como fonte de energia. Qual é que é o problema desta abordagem? O problema desta abordagem é que nós, ao corrermos a um ritmo baixo, de baixa intensidade, também queimamos menos calorias, porque, como é evidente, quanto mais nos esforçamos, mais energia nós necessitamos e, portanto, mais calorias gastamos. E, portanto, se nós queremos queimar mais calorias para baixarmos o peso, então devemos correr a uma intensidade mais alta. É evidente que nós, quando estamos com excesso de peso e queremos perder peso, em geral também estamos em baixo de forma, não estamos com grande capacidade para correr em altas velocidades e, portanto, faz todo o sentido aquela lógica de correr em baixa intensidade para queimar gordura. No entanto, conforme nós vamos ganhando condição física, faz todo o sentido também aumentarmos a velocidade e aumentarmos o esforço, porque vamos queimar mais calorias. E além disso, ainda há outro pormenor, que é o seguinte: nós, ao corrermos uma intensidade alta, nós vamos queimar mais calorias durante o exercício. E além disso, como nos esforçamos mais e o corpo necessita de mais tempo de recuperação, o coração vai continuar a bater rápido mesmo após o exercício e, portanto, continua a gastar calorias mesmo não estando o exercício a ser feito, porque o corpo ainda está em recuperação. É muito frequente nós acabarmos o treino, vamos para o banho, acabamos o banho, limpamos e passado pouco tempo estamos novamente transpirados. Porquê? Porque o corpo continua acelerado e, portanto, com isso continua a gastar mais calorias. No entanto, se nós ainda estamos com excesso de peso, nós, ao corrermos um ritmo mais elevado, isso depois também tem um impacto muito grande nas articulações, nos músculos, a fadiga também é muito grande. Como não temos ainda grande capacidade, vamos ter pouca capacidade para treinar ou para correr durante uma distância muito longa ou um período muito longo e, portanto, faz todo o sentido nós, de início, quando estamos a iniciar-nos na corrida para baixar o peso, então começarmos com a tal baixa intensidade, vamos correr um ritmo leve, tentar correr distâncias um pouco maiores para gastarmos mais calorias. Porque se nós tentarmos correr em ritmos elevados, acabamos por, muitas vezes, nem sabemos muito bem correr e, portanto, acabamos por ter um impacto mais elevado nos músculos, as articulações, podemos lesionar-nos, ficamos com muitas dores musculares, ficamos muito cansados e acabamos por depois desistir.
de início, baixa intensidade, sem grande esforço, intercalando corrida com caminhada, é a solução perfeita. Conforme vão evoluindo na corrida e vão ganhando melhor condição física, vão também aumentando a intensidade dos treinos, porque se nós treinarmos mais rápido, também vamos queimar mais calorias e, portanto, vamos perder mais peso. E, portanto, há aqui um trade-off que é importante ter em conta. Se nós treinamos em ritmos baixos, nós vamos queimar menos calorias, muito embora queimemos prioritariamente gordura em vez de carboidratos. No entanto, apesar de queimarmos menos calorias do que correr a um ritmo mais elevado, nós conseguimos correr durante muito mais tempo, conseguimos ser sustentáveis, não nos cansamos tanto e, portanto, conseguimos continuar a ir treinar e, portanto, acabamos por conseguir consolidar o hábito de ir correr. Se, por outro lado, nós começamos a treinar logo em ritmos muito elevados, que acabamos por ter uma probabilidade de lesão muito maior, vamos correr por distâncias muito curtas porque ficamos muito cansados e, portanto, acabamos por depois desistir e até, pior que isso, é lesionarmos. Desta forma, a solução para conseguir fazer corrida para emagrecer, a solução passa por nós intercalarmos nos treinos fazemos treinos mais leves, noutros treinos fazemos treinos um pouco mais rápidos e vamos intercalando até para conseguirmos recuperar, até após um treino mais rápido, depois fazermos um treino mais leve para que o corpo tenha capacidade de recuperar e, portanto, a solução para nós conseguirmos baixar o peso com a corrida nem é tanto nós pensarmos em fazer só treinos leves e lentos ou só treinos rápidos e mais pesados, mas intercalar treinos de ambas as categorias, porque assim nós vamos conseguir, de certa forma, sair da rotina, vamos também conseguir recuperar entre os treinos e conseguir também diversificar, que é muito importante nós conseguirmos diversificar. É intercalar tudo, é misturar um pouco tudo, porque é desta forma que o corpo está sempre a sair da zona de conforto e aí vai gastar muito mais calorias e vai conseguir emagrecer mais rápido. No entanto, há outro aspecto que é muito importante e vital para quem quer emagrecer, e que é ter uma alimentação mais saudável. Só treinando nós não vamos conseguir baixar o peso. Aquilo que eu estava a dizer no início é, se nós queremos baixar o peso, temos que reduzir as calorias ingeridas e queimar mais calorias. Portanto, não é só queimar mais calorias que é importante, é também ingerir menos calorias. E é isso que vai fazer toda a diferença. Aliás, a alimentação provavelmente até é mais importante para baixar o peso do que o próprio desporto. O desporto tem a ver com termos uma melhor qualidade de vida, termos uma vida mais saudável, mas juntando as duas coisas aí, estamos todos a lutar para o mesmo caminho. Portanto, eu espero que tenham gostado do vídeo. É importante terem a noção que, de início, é importante correr em ritmos leves, porque isso até vai ter uma maior queima de gordura e menos de carboidratos, mas não é essa a questão que eu queria frisar. O importante é nós treinarmos em ritmos leves para conseguirmos consolidar a corrida e termos uma menor probabilidade de nos lesionarmos. Com o tempo vamos então fazendo outros treinos um pouco mais rápidos, também vão queimar mais calorias, no entanto, se nós abusarmos muito nesse tipo de treinos, vamos correr o risco de nos lesionarmos e depois aí lá vai a perda de peso. E é isso tudo, têm que juntar uma alimentação saudável, porque sem essa alimentação saudável muito dificilmente vocês vão conseguir baixar o peso. Deixem o vosso joinha se gostarem, não se esqueçam de subscrever o canal e até à próxima e bons treinos.